Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nessa tarde ela está em 1 capítulo 15, apenas 3 versículos. Vamos ler a partir do versículo 1. Nos fala assim: Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus para o servirem eternamente. Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. O tema dessa tarde: só os levitas carregavam a arca do Senhor. Era um trabalho específico para os levitas. Era a orientação de Deus, era a exigência de Deus. Só os levitas podiam carregar a arca de Deus. Já pensaram por que existe uma frieza espiritual no meio de muitas igrejas hoje? Uma das razões existe, muitas delas, está nesse texto que o Senhor revelou a mim nessa manhã, logo após um bom período de oração. Nesse domingo, tranquilo aqui no serviço, cuja função minha é só guardar o patrimônio da empresa. É impressionante, é interessante observar, primeiro, porque o Senhor impôs essa restrição, porque Deus separou a tribo de Levi para esse importante encargo. É importante saber o que havia dentro desse utensílio sagrado. Por que só os levitas, a tribo de Levi, que podia carregar a arca? Só porque era aquela parte externa, que era a arca? Mas o que havia dentro da arca? Aí que está. Por causa daquilo que havia dentro da arca, era que só o levita podia carregar a arca. O que havia ali dentro? Havia as 2 tábuas da lei, havia as varas de Arão e um vaso do maná. Era uma espécie de um memorial que o povo Israel tinha que se lembrar sempre, onde na caminhada deles, que ali dentro estavam as 2 tábuas da lei, que eram os mandamentos que Deus deu a Moisés, que o povo tinha que guardar, obedecer. A vara de Arão que florescia, que se destacou dentro das outras, quando Arão foi escolhido ali para ser sumo sacerdote. Então a vara dele foi uma prova, ele floresceu, por isso ficou ali dentro da arca. E o vaso de maná. O povo lembrar, quando eles murmuravam no deserto com fome, Deus fazia cair aquele maná, que era como se fosse folha de coentro. E ali fazia aquele bolo, eles preparavam para comer, se alimentar. Então era guardado ali essas coisas de grande valor, que o povo tinha que se lembrar sempre durante a vida deles. Aquela caminhada por onde eles iam, tinha que levar aquela arca do Senhor. Então, essa ordem de Deus, já estou me excedendo aqui no tempo já, né? Então, essa ordem de Deus, não podiam colocar pessoa de outra tribo de Israel para conduzir a arca, tinha que ser da tribo de Levi. Caso contrário, poderia acontecer coisas terríveis. Isso mostra para nós que as coisas de Deus são sagradas, né? São santas. As coisas de Deus não é para ser feito de qualquer forma, não. Os nossos negócios, muitas vezes, fazemos com uma chama melhor. Mas as coisas de Deus, não. Temos que fazer conforme as orientações do Senhor. Essa era uma das virtudes de Davi, rei de Israel. Ele procurava obedecer a palavra de Deus em seus mínimos detalhes. Por isso, foi um dos homens segundo o coração de Deus. Davi tinha zelo com as coisas de Deus. Temor do Senhor de coração. Toda a palavra de Deus, ela tem uma aplicação prática para a vida da igreja e para nossas vidas em particular. E voltando à nossa pergunta de início dessa mensagem, por que existe tanta frieza espiritual no meio das igrejas? E muitas vezes isso acaba fechando a porta do céu para muitos. Por essa razão, também muitos estão abandonando as suas igrejas e seguem à procura de algo melhor. Um dos motivos é esse, pessoal. Pessoas incapazes, sem vida espiritual, são colocadas para conduzir a arca de Deus, ou seja, para exercer serviço sagrado no caso do Senhor. Está vendo a aplicação? Só o levita podia carregar a arca. E o que acontece hoje? Só pessoas escolhidas, pessoas que estão
capacitadas pelo Espírito Santo, deve exercer lugares, funções importantes. Muitas vezes elas são colocadas sem estarem aptas para tal, e daí a frieza espiritual. Lógico, se o vaso não está capacitado, não está limpo, não está cheio da graça, como é que Deus vai usar? E aí o resultado é o que? A frieza que acontece em algumas igrejas. Amém, pessoal? Então, não se esqueça, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva hoje ainda. E Deus vai te abençoar com certeza. A paz do Senhor. Hoje estamos encerrando aqui a primeira etapa dessas 4 que nós fazemos de todas as vezes que nós gravamos, né? É a 4ª mensagem aqui. Estamos encerrando essa primeira etapa de 4 mensagens. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.